Graça e paz, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Estamos iniciando aqui o nosso podcast Palavra Revelada. Eu tenho uma certeza que a palavra do Senhor ela vai tocar no seu coração e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer algo para você neste momento, que há uma saída para a angústia que nós enfrentamos diariamente. E hoje eu quero falar de algo aqui no nosso podcast, de algo tão poderoso que vai te livrar das aflições, que vai livrar você, sabe, de algumas preocupações que às vezes são desnecessárias. Às vezes a gente carrega bagagem que não é nossa, bagagem que não é para a gente carregar, fardos que não é para a gente, né, puxar para nós. Já viu aquela pessoa que aonde ela vai, ela trai o problema de outras pessoas para ela? Então, são fardos que você não precisa carregar. E hoje eu quero dizer algo para você aqui no nosso podcast Palavra Revelada. Há uma saída para essa situação. Há uma mudança para acontecer, correto? Então, já começa a compartilhar aí, né, com o máximo de pessoas que você conseguir, principalmente para aquelas pessoas que estão vivendo, né, um peso espiritual, um peso que ela já não suporta mais. Muitas dessas pessoas se sentem pesadas, desanimadas, sem saber o que fazer, sem saber até mesmo como se livrar desse peso espiritual. E hoje, no nosso podcast, Deus vai com certeza abrir o seu entendimento para que você entenda mais sobre isso e que você e a sua casa sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Então, hoje o tema do nosso podcast, Palavra Revelada, é se livrando dos pesos espirituais. Se livrando dos pesos espirituais. Então, quando você entender isso e absorver para a sua vida, você vai começar a viver algo sobrenatural na sua vida e também nos seus caminhos. Tá certo? Então, hoje o nosso tema é se livrando dos pesos espirituais. Gente, é muito forte isso e eu quero que você fique até o final desse podcast hoje. Fique até o final, porque vai ser bênção na sua vida. Eu já quero iniciar, né, cumprimentando aqui, né, a pastora Samara que está aqui com a gente. A paz do Senhor Jesus. Ô, pastora Samara, Deus abençoe você. A paz do Senhor, pastor Décio, amém. Que Deus abençoe também essa pessoa que está em casa agora, assistindo esse podcast. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa noite de poder e palavra, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, essa noite vai ser bênção na sua vida. Eu queria, pastora Samara, que você colocasse aqui na tela Romanos 12. Romanos 12. Coloca aqui na tela, em nome de Jesus. Nós já vamos começar interagindo a respeito daquilo que precisa ser mudado e transformado dentro de nós. Essa mensagem aqui de Romanos 12:1 fala claramente o que nós precisamos fazer. Está escrito aqui, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Eu vou ler de novo para você que está acompanhando aí entender melhor. Está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2, coloca aqui para mim, por gentileza. E está escrito aqui, ó, é isso que eu quero, essa é a parte que eu quero que você entenda. Está escrito: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa,
a agradável e a perfeita vontade de Deus na sua vida. Eu vou ler de novo essa parte para você entender. E não vos conformeis, né, com este século. Não vos conformeis com este século, ô pastora Samara. Mas está escrito aqui, ó. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A primeira coisa, né, que o apóstolo Paulo ele fala, e muito chocante isso, ele fala, não vos conformeis com este século. Né? A palavra conformar, ou pastora Samara, vem, né, de você se adequar conforme o século, conforme ali o ambiente. Já viu aquela pessoa, o camaleão, né? O camaleão. Vou dizer a pessoa, não, vou falar o camaleão. O camaleão, se ele está num ambiente azul, que cor que ele fica? Azul, né? O camaleão, se ele tiver num ambiente que seja marrom ali, ele vai se camuflar e vai ficar o quê? Marrom. Ele vai se adaptar conforme o ambiente. Então é muito interessante, pastora Samara, o que está escrito aqui, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu acho muito forte isso daqui. E não vos conformeis, quer dizer, é algo que a gente não pode aceitar dentro de nós. Algo que a gente não pode digerir dentro de nós. E é justamente o que está acontecendo nos últimos tempos, pastora Samara. É verdade, pastor Décio. Essa palavra é poderosa. E ela nos mostra isso que o senhor está falando, né? Não aceitar esse problema, não aceitar esse peso, não aceitar essa situação que está acontecendo, né? Mas se levantar em oração, se levantar em jejum, se levantar em buscar a Deus, e isso é um ato de não aceitar a situação e o quadro que está vivendo. Com certeza, e olha que interessante, né? O apóstolo Paulo ele fala assim, ó, e não vos conformeis, né? A palavra conformeis, gente, ela traz para nós uma certa, né? Fora do comodismo, a gente sai da linha da acomodação, a gente sai da linha do conformismo. E o apóstolo Paulo ele fala, não vos conformeis, quer dizer, não aceite isso dentro de você. Tem sentimentos, pastora Samara, que a pessoa carrega dentro dela e que ela aceita. Tem sentimento que a pessoa carrega dentro dela e ela não sabe lidar com aquilo. Eu olho para esse texto e eu vejo algo muito poderoso. Eu vejo como se o apóstolo Paulo, né, tivesse dizendo assim, olha, use a sua fé que é contrária ao mundo. Forte demais. Né? Uhum. Use a sua fé que é contrária ao mundo, porque o mundo, ele só traz destruição, peso, exato, tristeza, angústia, palavras negativas, pessoas se separando, pessoas perdendo seus filhos para as drogas, mas a fé já diz ao contrário. A fé já diz, olha, busca a Deus, clama ao Senhor, que Ele te ouvirá. Com certeza. Então, o apóstolo Paulo, gente, ao ele falar isso, ele pronunciar, não vos conformeis com este século. Quer dizer, se na geração que você está vivendo, você está encontrando, igual esses exemplos que a pastora Samara acabou de citar aqui agora, que é a pessoa se separando, o índice de pessoas, né, de famílias sendo destruídas, né, é alarmante, é assustador, né? Hoje em dia, se você encontra pessoas, ela sempre vai dizer, ó, é o meu terceiro, segundo, quarto, quinto, sexto casamento, né? E às vezes a pessoa não consegue, não dá certo. Por quê? Porque é algo que ela dentro dela não pode aceitar, né? Não pode, né, acolher isso dentro dela. Por isso
que vem a palavra do Senhor que nos ensina a lidar com determinadas situações, a lidar com determinados sentimentos, né, que a pessoa ela enfrenta. Eu vou te dar um outro exemplo. Tem muitas pessoas que ela acaba vivendo uma situação na sua vida, né, de humilhação, e ela acaba aceitando isso dentro dela. Então, por ela, pastora Samara, tá vivendo aquilo, ela acostuma com aquilo. Então, ela não tem mais reação com aquilo. Aquilo na vida dela virou algo, né, cotidiano. Então, ela aceita aquela humilhação, vai aumentando o sentimento que também ela aceita, que é o sentimento de rejeição, sentimento, né, de inferioridade, sentimento de achar que nunca vai conseguir. Então o inimigo ele trabalha muito em cima disso, né, para causar no coração de muitas pessoas esse sentimento. Então você precisa entender isso. Não vos conformeis, quer dizer, não acostume com isso, não aceita isso dentro de você. Porque quando você aceita isso dentro de você está simplesmente absorvendo, né, o pastor Samara, isso para a vida da pessoa. Por isso ele fala aqui, ó, não vos conformeis com este século, mas, olha só, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que na mente, pastora Samara? Porque tudo que, por exemplo, a pessoa ela absorve, né, vai gerar vários sentimentos, vários pensamentos que muitas das vezes o próprio inimigo ele trabalha em cima disso. É verdade, tudo começa pela mente, né? Tudo antes de acontecer no mundo natural, no físico, nas ações, primeiro começou na mente, né? Por isso tem uma passagem de Jesus que Jesus fala assim: olha, aquele que adultera, não adultera somente quando comete o ato, mas ele já começa adulterando na mente. Porque para ele cometer aquele ato, antes ele já o fez na mente. Então é tudo muito forte isso, né, pastor? Muito forte isso. E o apóstolo Paulo, ele declara isso, né? Ele fala aqui, ó, para que experimenteis, olha lá, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos. Vontade de Deus. O pastor Samara, isso aqui é muito forte. Ele fala aqui, ó, para que experimenteis. Por que ele fala isso? Ó? Olha que interessante. Primeiro ele fala, não vos conformeis com este século. Né? Primeiro tópico. Segundo tópico, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Segundo tópico. E o terceiro tópico, que é o mais poderoso, que fala, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Você quer experimentar, né, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus na sua vida? Você precisa então mudar algumas coisas dentro de você, principalmente, né, você começar a se policiar mais, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Você vai entender muitas coisas aqui hoje. E pode ter certeza que você e a sua casa serão abençoados em nome do Senhor Jesus. Declare agora, eu vou viver algo novo na minha vida. Declara aí no chat, declara aí nos comentários aí, em nome do Senhor Jesus, porque você vai viver coisas sobrenaturais da parte de Deus. Ou não é, pastora Samara? É verdade, em nome do Senhor Jesus, nós vamos viver coisas sobrenaturais da parte de Deus na nossa vida. A gente só precisa fazer como esta palavra, se posicionar diante do Senhor. Não aceitar, irmãos, aquilo que nós temos visto hoje, aquilo que nós temos ouvido hoje. São tantas destruições,
É tantas famílias se destruindo, se É, perdendo. você vê, né? Se hoje em dia, você até me desculpa de cortar o pastor Samara, hoje em dia, né? A gente vê tantas destruições, a pessoa liga a TV e só vê, ó, aconteceu tragédia nisso, aconteceu tragédia naquilo outro, olha, e não sei mais o quê. Quer dizer, tanta coisa, que a pessoa ela acaba também, né, absorvendo isso para dentro dela. Então tem E coisas que a gente... achando que tudo É, isso é normal. Mas não é normal. Isso é uma ação espiritual, é uma ação do inimigo para destruir famílias, para destruir pessoas, para levar pessoas à miséria, para levar pessoas à depressão, à angústia. Isso aí é uma ação do inimigo. Por isso que Paulo já declara: não se conforme com isso que vocês têm visto. existe dados também, né, o Sim, pastor Samara, de níveis de pessoas que hoje está com depressão, né? sim. Outras que estão... Eles falam que é a doença do século, né? A depressão, a crise de ansiedade. Então, assim, hoje as pessoas estão normalizando tudo isso. Mas o próprio apóstolo Paulo está dizendo: não vos conformeis, lute contra essa situação, lute contra esse problema, transforme a vossa mente, não aceitando isso, mas crendo que Deus tem coisas maravilhosas para você E viver. muito grande é o nosso Deus, né? E ele pode fazer, assim, realmente, o pastor Samara, coisas maravilhosas na vida dessa pessoa que está acompanhando agora esse podcast. Gente, eu quero liberar agora a palavra revelada. Ah, mas não liberou ainda? Não, 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 não. Isso aqui é o começo. Eu quero liberar para você, porque eu quero dar continuidade a essa meditação da palavra revelada. Mas eu vou pedir, eu sei que foi muito em cima aqui, mas eu vou pedir à pastora Samara para ela colocar, né, a etimologia da palavra reclamação. Eu quero só que você entenda isso. É possível? Vê aí, coloca para mim aqui na tela, quando você achar, fazendo um favor. Foi algo assim que Deus tocou aqui no meu coração para trazer, né, para essa pessoa que está acompanhando agora o nosso podcast. Mas por que você está falando disso, de reclamação? Eu vou te mostrar algo aqui hoje, algo poderosíssimo, mas que vai te abençoar muito, tá? E que vai trazer um esclarecimento na tua vida, tá bom? Eu quero colocar, antes de eu ler para você a palavra revelada de hoje, mas eu quero que você entenda isso, tá? Para quê? Para que a sua visão ela abre, para que, como está escrito aqui em Romanos, né, você não venha se conformar com determinadas coisas na sua vida. E às vezes você aceitar muitas destruições, muitas palavras negativas, você acaba também, né, portando isso dentro de você. Então você começa a reclamar de tudo, né? Nada tá bom para você, tudo começa a, para todo mundo é fácil, só para você é difícil. Para todo mundo tem um jeito, só para você que não acontece. Então é muito importante você entender isso. Para quê? Para que você viva melhor, para que você tenha paz na sua vida, para que você comece a experimentar, gente, coisas, né, que vêm da parte de Deus. Então é muito importante você entender isso. É muito importante você também, né, avaliar aquilo que procede dos seus lábios, aquilo que procede da tua boca, né? Então você vai entender isso e você vai ver algo aqui poderosíssimo, né? Assim que for colocado, você vai entender este mistério. Então, a etimologia da palavra reclamação. Você vai ver o que por trás dessa palavra ela tem um peso espiritual. Então, tudo que a gente, né, profere, né, fala, tem ali um peso espiritual. Um peso espiritual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas palavras. Às vezes, mas eu falei sem pensar. Acontece, mas a gente precisa sempre policiar, né, aquilo que nós falamos, pronunciamos. Então, é muito importante a gente... vou usar esse termo assim,
mais claro para você entender, se policiar, né? Policiar a nossa palavra. Tá certo? Gente, olha aqui comigo aqui, vamos acompanhar aqui, ó. Olha só o que está escrito aqui na tela, ó. A etimologia da palavra reclamação é o ato, né? Lê aí, pastora Samara. Lê aí, ajuda aí, vamos lá. Reclamação, ato ou efeito de reclamar. Reclamo, ação. Ou efeito de contradizer, impugnar, opor-se por meio de palavras, protesto de direito, reivindicação de um direito, queixa, protesto, direito, requerimento dirigido à autoridade, reivindicação, a preparação de algo tido como injusto por aquele que protesta. Então, a reclamação, ela vem, né, de vários tópicos aqui, né? Indicar, né, se queixar, né, ação de contradizer, né? Então, a reclamação, ela vem de retroceder. Coloca para mim aqui na tela, retroceder. Então, todas as vezes que nós se queixamos, reclamamos, falamos, né, de uma forma, como está escrito, né, esses tópicos aqui, essas palavras aqui, protestando, não aceitando, nós estamos simplesmente dizendo coisas que vai trazer para nós um certo impedimento, né, o pastora Samara. E eu tenho uma certeza, em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje vai ser diferente, né? Então escreve aí para mim, pastora Samara, por favor, né, a etimologia da palavra reclamação vem de retroceder, retroceder. E eu tenho uma certeza que hoje não vai retroceder nada na tua vida. Hoje vai ser diferente. Hoje você vai avançar. O contrário de retroceder é avançar. O contrário de reclamar é bem dizer. Então, você vai hoje viver algo sobrenatural em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Então, hoje, eu quero que você leia comigo, em nome de Jesus, Mateus capítulo de número 18, né? Em nome de Jesus. Eu vou, enquanto ela coloca aqui a palavra aqui na tela, eu quero ler com você o texto aqui na Bíblia Sagrada, né? E depois você também vai poder acompanhar, né, também aqui na tela, em nome de Jesus, tá certo? Mateus capítulo 18, está escrito assim, irmãos, naquela hora, tá aqui na tela, vamos lá. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Continua, por favor. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles. 3, por favor. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu quero que você entenda isso, gente, porque vai te abençoar. Volta no verso 1, por gentileza. Por gentileza. Diz, naquela hora eles se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é porventura o maior no reino dos céus? Aí no verso 2 ele vai dizer, ele chama uma criança, né, e coloca no meio deles. E esse ato de Jesus pegar uma criança e colocar essa criança no meio, né, dos seus discípulos, Jesus virá no verso 3 e dizer, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que vem por trás disso?
que Jesus está dizendo por trás disso? Ele está dizendo, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus não está falando de atitude de menino. Jesus não está falando de atitude de criança. Mas ele está falando de um sentimento, de um coração puro, de um coração sincero. Por isso que ele fala, se não vos converterdes e tornardes como criança. Criança em sentimento. Criança é pura, não tem malícia, não tem maldade. O homem tem. E cada dia que passa, gente, nós temos visto uma geração que está completamente, né, maldosa. Hoje em dia é muito difícil a gente confiar em alguém. Por que é difícil? Por quê? Porque as pessoas têm dado frutos, né, dessa maldade. Né? Você vê muitos assassinatos, muitas situações, né, o pastor Samara? E muitas pessoas têm dado esse fruto. Então, por isso que hoje em dia, né, para muitas pessoas, está ficando difícil dela crer, dela confiar em Deus. Por quê? Porque a maldade está o quê, o pastor Samara? Está aumentando. Né? Então, eu quero que você entenda isso, irmãos. Nós precisamos tornar o nosso coração como de uma criança. Um coração que rejeita a maldade, os ressentimentos. Por que eu falei, por que eu pedi para colocar antes dessa palavra, a palavra da reclamação? Observe que nem toda criança, a maioria delas, principalmente aqueles bebês de colo, né? Os bebezinhos de colo. Você vai dar como é que chama? Que dá lá? É uma madeira, né, o professor Samara? É uma madeirinha para criança. Ela vai beber aquilo ali e vai ficar de boa. Ela não vai reclamar se você colocou mais leite ou menos leite, né? Ou se colocou... O que coloca na mamadeira que eu já nem sei mais. Eu já nem sei. Não vai reclamar, mas por que não vai reclamar? Por quê? Porque é uma criança. Ah, você fala, é porque não sabe falar, mas tem muitas crianças que você vai falar com ela, ela vai entender. Ela não vai reclamar. Ela não vai, né, puxar coisas que vai retroceder a vida dela, porque ela não tem esse conhecimento. Então nós precisamos verdadeiramente ter um sentimento de uma criança. Ter um sentimento, né, de uma criança que é sincera, que não tem medo de falar a verdade. Você pergunta algo para a criança, você faz uma comida, a comida não está tão boa. Aí você fala para a criança, olha, tá gostoso? Ela fala, não, tá ruim. Por quê? Porque ela é sincera. Hoje em dia as pessoas escondem muitas coisas e acabam guardando no coração delas. E aquilo vai gerando dentro dela mais coisas ruins. Justamente por isso. Então nós precisamos abrir a nossa visão, né? Não ser como esse século que só mostra destruição, só tragédia, só derrota, só fracasso, né? Esse século, pastora Samara, que só tem mostrado maldade, destruição e morte. Verdade. Então, muitas pessoas, pastora Samara, têm ficado dessa forma, dessa maneira. Você entende? Sim, nós precisamos converter os nossos corações, né? Nos tornar humildes e dependentes de Deus. Porque a criança, ela não tem preocupação nenhuma de pagar uma conta, né? De fazer uma compra para a sua casa. Não, a criança, ela simplesmente depende do seu pai e da sua mãe. Exatamente. Né? E é o que Jesus, nessa noite, está dizendo para nós. Dependa de mim. Exatamente. Glória a Deus. Converte o seu coração a mim, eu vou cuidar, né? É tudo isso que o Senhor mencionou. Né? Então Jesus ele mesmo fala isso, né? Que quando nós nos tornamos ou nos convertemos como uma criança, nós simplesmente estamos,
né, verdadeiramente colocando, né, nas mãos de Deus, colocando nosso coração nas mãos de Deus, a nossa dependência nas mãos de Deus. Então, vai surgir situações que vai querer fazer você reclamar para quê? Para que muitas coisas venham retroceder na sua vida. Para que muitas coisas venham paralisar na sua vida. Porque quanto mais a pessoa reclama, você vê lá em Israel, né, no povo de Israel lá, né, quando ele estava, né, saindo lá do Egito, começou a reclamar. Aí reclamou e as coisas começaram a retroceder, eles ficaram, foi paralisados durante 40 anos ali no deserto. Então você vai pegando a história, você vai vendo o que, né, causa, o que a reclamação ela causa, né, na Além dela vida do trazer povo. tanta destruição na vida de quem reclama, ela ainda desagrada a Deus. E como que Exato. nós vamos ser abençoados por Deus se estamos desagradando a Deus? Exatamente. Então a gente precisa ter esse coração, né? E a palavra-chave, o pastor Samara, é essa: gratidão. Gratidão. A gente precisa ser grato a Deus. Escreva aí no chat. Escreva aí no chat aí agora. Eu sou grato a Deus. Escreva aí. Eu sou grato a Deus. Nós precisamos ser gratos a Deus. Nós estamos vivendo aí, se eu não me engano, há 5 anos atrás, né, nós tivemos uma das maiores pandemias que já existiu no mundo inteiro. E muitas pessoas perderam as suas vidas, mas Deus deu graça. E você, se você está acompanhando esse podcast, é porque Deus te deu graça para você estar vivo, para você estar viva. Então, seja grato, seja grata a Deus, tá? Seja grato a Deus. Bom, como está escrito lá no Romanos, ele fala que para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Você não tem que ser igual a ninguém. Por isso que nós falamos de não vos conformar. Porque se o mundo está indo na contramão da destruição, você tem que, na mão da destruição, nós precisamos ir na contramão. Se está tudo ruim, tudo indo de mal a pior, nós precisamos declarar que na nossa vida vai ir de bom e vai ir o melhor. Então nós precisamos ser gratos a Deus. Gratos. Coloca aqui a palavra gratidão. O pastor Samara, por gentileza, gratidão. Nós precisamos ser gratos. Gratos a Deus, grato pela vida, grato pela oportunidade de trabalhar, gratos pela oportunidade da gente poder respirar, gratos porque nós temos uma família, nós temos pessoas que gostam da gente. Nós precisamos ser gratos, porque nem todo mundo tem força para poder buscar a Deus, mas se você tem, seja grato. Seja grata a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele entregou na sua vida. Ah, mas não é o que eu queria. Mas se você ser grato por aquilo que Deus te deu, com certeza Ele vai acrescentar coisas maiores e melhores na sua vida. Então tenha gratidão a Deus. Seja grato ao Senhor. Seja grato, pastora Samara. A gratidão, ela libera na vida de alguém. Quase engasguei. É verdade, a gratidão, ela tem que fazer parte do coração daquele que ama a Deus. Daquele que serve a Deus e daquele que quer algo da parte de Deus. Exatamente, né? Então, se a gente, por exemplo, a gente tem algo nas mãos, nós precisamos ser gratos por aquilo ali. Grande ou pequeno, nós precisamos ser o quê? Gratos. Aprender a nos contentar, né? Exato. Com aquilo que Deus tem nos dado. Exatamente. Então, nós precisamos ser gratos, nós precisamos agradecer a Deus. Gente, às vezes você está num trabalho que você pode dizer, eu não ganho tanto. Às vezes você pode estar vivendo com uma pessoa que às vezes não seja aquela pessoa, né, que você sonhava. Mas se é uma pessoa que te respeita e cuida de você, se é uma pessoa que olha para você, você tem que ser grato a Deus. Então, às vezes, você está num lugar, num trabalho, você precisa ser grato a Deus, porque tem pessoas que não têm trabalho.
não tem nem saúde mais para trabalhar. Você tem que ser grato a Deus por tudo que Ele já fez. E a gente vindo para cá, né, os estúdios aqui, Deus falou em meu coração sobre essa palavra, gratidão. E porque nada nem melhor do que uma criança para dar de exemplo. Porque uma criança, né, se você pegar para ela, você entrega para ela aqui, ó, numa mão você coloca, né, uma caixa de bombom, né, vamos usar o chocolate que é mais da hora. E você pega uma chave e ela não sabe a chave o que é. Aí você, vamos supor que seja uma chave de um carro. Aí você vai lá, você vai colocar na mão de uma criança. O que ela vai escolher? O bombom. Bombom. Por quê? O bombom, por causa da inocência. Mas o bombom vai trazer, né, a felicidade para ela. Você está entendendo? Ah, mas a casa é a melhor. Sim. Mas porque ela visa o quê? Aquilo que ela sabe, né? E a criança, ela é pura. Então nós precisamos, gente, buscar essa fonte de alegria. Está em Deus. Buscar a alegria que vem dos céus, que está em Deus. Só Deus pode trazer um novo tempo para você, em nome de Jesus. E por esse motivo, eu te convido a orar agora. Eu te convido a você tirar um minutinho do seu tempo, só para você fazer uma oração a Deus. Para você agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus já fez por você. Às vezes você já recebeu tantos livramentos, você já recebeu tantas coisas de Deus, e às vezes você não parou para agradecer a Deus. Às vezes você não parou para dizer, graças a Deus, Deus me livrou. Graças a Deus, Deus tem cuidado de mim. Graças a Deus, Deus tem zelado da minha vida, da minha alma. Então, em nome do Senhor Jesus, seja grata ao Senhor. Seja grato, seja grata ao Senhor neste momento, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar, momento de oração. Eu quero orar por você neste momento, em nome do Senhor Jesus. Então feche os seus olhos, se você pode aí agora. Senhor, meu Deus, e meu amado e querido Pai, em oração eu entro na Tua presença neste momento. Eu oro por cada pessoa que acompanha esse podcast e que através dessa palavra revelada de hoje, o Senhor possa trazer luz, o Senhor possa trazer transformação, o Senhor possa trazer mudança, para que nós possamos experimentar a boa, a perfeita vontade de Deus. Eu quero te agradecer, Deus, por tudo o que o Senhor tem proporcionado, por tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito. Eu quero te agradecer por tudo, porque o Senhor é fiel. Eu agradeço por esse podcast, por essa pessoa que acompanha agora. Eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você crê, diga amém. Diga graças a Deus, receba isso. Essa bênção da parte de Deus na tua vida. Que você sinta paz, que você sinta alegria, que você possa, de hoje em diante, olhar as coisas com outros olhos, ver com outro olhar, para que você possa enxergar, em vez de só destruição, você possa enxergar a luz na tua vida, em nome de Jesus. Tá certo? Sexta-feira que vem, às 7h30, nós estaremos aqui de volta e vai ser bênção também. Tá bom? Que Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus.